Esta conferência será gravada agora. Ok. O César está dando risada ali atrás, porque ele sabe que eu adoro esquecer de pôr para gravar, né? Então, vamos lá, vamos começar o trabalho. Então, na terça-feira passada, a gente começou esse tema da gamificação, né? E aí eu vou fazer até o seguinte, se vocês não se importam, eu vou deixar como se fosse o PowerPoint aberto, apesar de vocês verem aqui minha lateral, mas aí eu consigo ter uma visão melhor de vocês, tá? Deixa eu manter aqui, eu ver aqui menorzinho, pronto. Então, a gente começou a falar de gamificação, né? Apesar de gamificação não ser uma coisa nova na educação, né? Há muito tempo se fala de como trazer o lúdico para ajudar o aluno a aprender. O termo gamificação ele vem depois com a questão dos jogos digitais, né? Então, na terça-feira passada, a gente já falou de um grupo de variedades de games e de atividades gamificadas, que né, se fala muito disso, ou seja, não é exatamente um game, mas ele é feito para ter uma cara de game. E uma delas que a gente falou na terça passada foi a ferramenta chamada Kahoot, né? Então, como alguns de vocês não participaram, a gente vai fazer assim por 5 minutos um Kahoot rapidinho, tá? Então, assim, tem que ter um outro dispositivo, então se você está no computador, você vai usar o celular. Quem não puder, não tem problema, porque eu vou deixar aqui passando na tela. Quem puder, eu vou pedir para entrar. E como é que a gente joga mesmo um Kahoot? E aqui eu peguei uma coisa que não tem nada a ver com inglês, né? Apesar do inglês, os programas bilíngues se beneficiam muito dessa ferramenta do Kahoot. Mas eu peguei aqui um assunto de história e geografia e a gente vai fazer o jogo, tá? Então a gente vai gastar 5 minutos nisso aqui, porque assim, mesmo para quem já conhece, é uma maneira da gente né, se familiarizar cada vez mais. Eu vou optar aqui pelo clássico, né? Eu poderia fazer em times, mas eu vou fazer o clássico que é um por vez. Então, quem tiver um celular, um aparelho, ou puder colocar numa outra aba dentro do computador, eu vou pedir para entrar no kahoot.it, aí ele vai pedir teu nome e vai pedir um código. O código é esse aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal? Eu não estou vendo o código. Ó, o código é 2781584. Deixa eu escrever aqui. Vocês estão vendo a tela do Kahoot? Não, eu não estou vendo. Espera aí. Ah, agora sim. Espera aí. Agora vocês vão enxergar a tela. Aí. Pronto? Aí vocês vão escrever. Sim. Agora sim. Agora sim, Lúcia. Não estava compartilhado. Eu achei que você não ia compartilhar mesmo. Agora os jogadores estão entrando, né? Vamos ver se vocês estão bons de geografia, hein? Vocês conseguem ouvir a musiquinha do Kahoot? Assim, tocando enquanto os jogadores estão entrando? Ainda eu não estou ouvindo. Muito baixinho, Lúcia, fica só um chiadinho. Né? Tá bom, não tem problema, a musiquinha não é fundamental. Vou dar mais um minutinho para vocês entrarem. Vou colocar aqui o código. É só o nickname só que aparece? Não aparece para colocar nosso nome? Aí você põe o seu nome, nickname é o nome.
Sei, mas é que ele não está dando a opção de digitar o nome. No meu, pelo menos. O meu Para também mim não. também não, viu? Não dá Tá opção dando de digitar opção. nome. Deixa eu ver aqui. Não tem problema, entra com o código sem o nome, tá? Eu coloco o código. Você tem a Isso, opção de escolher qual deixar é. o nome. Pode Você pode deixar escolher qual é. Vocês estão entrando todos com um apelido, não tem problema, tá? Repara aqui que os nomes estão todos apelidados. Bom, podemos começar? Quem não conseguir fazer, não tem problema, porque aí vocês vão acompanhar aqui pelo meu, tá bom? Vamos lá. Então, agora eu vou começar o jogo. Ok. Vamos lá. Próxima pergunta. Por enquanto, estão vindo perguntas bem facinhas, hein? Vou começar a piorar daqui a pouco. Muito bem. Alguém vai colocar? Olha, teve gente que colocou o Palácio da Alvorada, hein? Talvez, é capaz de ter alguma coisa problemática por lá. Falei que ia começar a ficar um pouquinho difícil, né? Agora eu vou complicar a vida de vocês. Alguém se animou e votou na Anitta, hein? Agora está mais difícil. Falei que estava mais difícil. Esse aqui tá super fácil, hein? Aê, vocês arrasaram, hein? Agora eu gostei. A última questão.
Ok, pessoal. Então, para quem não conhecia, esse aqui é o Kahoot. Então, na terça passada, eu mostrei ele com atividade de inglês. Hoje eu quis trazer uma atividade de outra disciplina, para vocês verem que é o mesmo mecanismo, tá? Aqui a gente fez com apelidos, então, para uma escola que, de repente, não gosta muito daquela opção por competição, você pode trabalhar com apelidos, ok? Eu vou sair aqui e voltar lá para a nossa apresentação. Então, o Kahoot foi uma das ferramentas que a gente trabalhou quarta passada, terça passada a gente trabalhou ele, nesse âmbito da competitividade, e também nós falamos de avaliações gamificadas, né? Falando do Quizalize, no Quizzes tem o Quizlet, que também é uma ferramenta dessa natureza. Depois eu vou até pedir, Thelma, coloca o link do webinar da terça passada, que foi para o nosso YouTube, para quem não assistiu poder pegar e assistir depois sobre essa parte de cima. Hoje nós vamos entrar em desafios educativos. Vou pedir para o pessoal desligar o microfone, tá? Ok, obrigada. Então, hoje nós vamos falar de desafios educativos e vamos falar de trilhas em RPG. Então, agora sim eu vou pôr um apresentar para vocês verem maior. Quando a gente fala de ferramentas educativas, né, de desafios educativos, é bem interessante porque a gente está se voltando para um tipo de jogo, um tipo de brincadeira, um tipo de atividade lúdica que era muito comum na época que cada um de nós era adolescente ou criança. E que os ambientes digitais, eles são super possíveis de serem adaptados para esse tipo de brincadeiras, tá? O Benedito, foi você que tirou a medalha de bronze? Muito bem. Então, vamos lá. Então, a gente vai aqui para o item 3. E para falar dos desafios educativos, eu vou apresentar para vocês duas ferramentas que são fantásticas, que criam esse ambiente lúdico para qualquer faixa etária, que é o EducaPlay, e a outra é o WordWall, tá? O EducaPlay, ela é uma ferramenta bem bacana, ela é gratuita, então, e ela pode ser usada para todas as disciplinas. Ela tem jogos muito simples, né? Como eu falei, assim, jogos que eram comuns da nossa época. Quero que vocês me digam, que jogo é esse? Um monte de cartão virado com a parte com o desenho, ou com a palavra, ou com os desenhos e as palavras. Aí, ó, é o jogo da memória, né? Então, sim, a gente cansou de jogar isso, né? A gente ganhava isso em box, né, com vários temas diferentes. Então, aqui, olha, é um típico jogo da memória, só que é totalmente digital. Então, a criança, ela tem que clicar, né, seja com o dedinho, seja com o cursor do mouse, nos vários cartõezinhos, e aí, conforme eles vão virando, que nem aqui é uma atividade do programa bilíngue, então a gente tem aí o morango, e a palavra correspondente em inglês. Então, aqui é bem um exemplo de um jogo voltado até para faixas etárias um pouco menores, então crianças de Fundi 1, crianças da educação infantil é super legal, porque você pode trabalhar imagem com imagem, né? E você pode fazer com a criança durante a aula online, para você trabalhar, se você está trabalhando o ciclo da água, então você põe várias imagens com as etapas do ciclo da água, e aí você vai tratando, né, dos ciclos, retomando os ciclos. Você pode estar trabalhando os anfíbios, os vários tipos de anfíbios, então você põe só as imagens, né, porque a criança ainda não está trabalhando com o recurso gráfico. Se é já final de educação infantil, que já começa o letramento, você já pode fazer
um pareamento de imagem com o recurso escrito. Então, vejam que tem, assim, você pode fazer, mas assim, o EducaPlay não tem apenas o jogo da memória, tem vários outros tipos de jogos. Então, vale a pena entrar no EducaPlay e explorar. É educaplay.com, eu vou até escrever aqui, educaplay.com. O Leonardo falando aqui, sim, Leonardo, os jogos são super editáveis. Esse é o conceito principal do EducaPlay. Então, se você está trabalhando química, você pode usar o mesmo jogo da memória, que em tese é até infantil, mas é onde você põe, por exemplo, o elemento químico e a sigla do elemento químico. Então, você troca do jeito que você quiser. E aí, olha, aqui bem interessante, vocês têm, quando você termina de montar o seu jogo, você pode compartilhar direto no Google Classroom, você pode compartilhar direto no Teams, pode dar um link. Algum de vocês está trabalhando com só Class App, agenda eletrônica, gera um link, Class App, isso mesmo, Cristina. Desculpa, é isso mesmo. Então, você clica aqui no copy e joga lá no Class App, tá? Ou, se você tem uma plataforma própria da escola, ele dá aqui o código embedded para você encaixar ele dentro da plataforma da sua escola, tá? Então, ele é muito bom porque ele também tem esse caminho. Uma coisa que eu gosto muito no EducaPlay é a ferramenta que eles têm para fazer vídeos interativos. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo. Vocês podem até depois entrar nele de novo. Tem aqui o link bit.ly/vídeo interativo e o número 7, tá? Então, a gente vai fazer aqui, eu vou sair da minha apresentação e a gente vai fazer rapidinho para vocês entenderem. Opa! Eita, peraí que eu tô... Agora sim. Para vocês entenderem o que é um vídeo interativo. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela do EducaPlay, né? Sim, sim. Então, a gente vai começar, tá bom? Eu não sei se vocês vão ouvir o som direito, mas não tem problema, porque é mais para vocês entenderem. Notem que é um filme do YouTube, tá? A gente fica muito indeciso de colocar vídeo do YouTube, porque às vezes você põe lá um vídeo de 10 minutos e os alunos dormem, né? E quando você transforma esse vídeo do YouTube em algo interativo, isso não acontece. Bom, eu sei que tá sem som, porque a gente está dentro da webconferência, mas como eu disse, vocês podem também entrar no link que está aqui em cima, no bate-papo, e vai estar no material para vocês entrarem novamente. O que aconteceu? Começou a passar um vídeo e uma explicação do que é uma pirâmide etária. E aí, em determinado ponto do vídeo, você programa para o vídeo parar, congelar e entra uma pergunta sua. Então, dentro de um vídeo de 10 minutos, por exemplo, neste vídeo vão ter 3 perguntas, tá? É um vídeo de 3 minutos e 50. Então, uma pergunta a cada 1 minuto e pouquinho. Mas você pode fazer mais perguntas e aí vocês conseguem marcar pontuações dos alunos e ver quem que pontua mais, gerando um game
pelo processo de acompanhar aquele vídeo. Então, dessa forma, você evita aquele problema de usar um vídeo e os alunos estão ali de câmera desligada e você não sabe nem se eles estão realmente ouvindo. Então, você transforma num quiz eletrônico dentro de um vídeo. Então, essa é uma das coisas que no EducaPlay é muito rico, tá? E eu aconselho muito todos a usarem. E vocês não precisam produzir um vídeo, vocês trazem um vídeo do próprio YouTube. Então, vejam, aqui eu estou abrindo os vários tipos de atividades, né? Então, você tem, sim, o quiz, você tem jogo de diálogo, o jogo da memória, jogo de conectar, caça-palavras, cruzadas, você tem de buscar a palavra, né? Que é aquele monte de letra, e aí você vai selecionando, você diz, por exemplo, se é professor de física, e aí você está trabalhando velocidade, massa, aceleração, você pode pôr os nomes ali e pôr as definições. Então, pela definição, o aluno procura o nome dentro daquele embaralhado de letras misturadas, né? E você que diz, né, qual que é o conjunto de palavras que vai nas tuas atividades. E aí, como eu disse para vocês, esse recurso do vídeo, que é o vídeo quiz, é muito sensacional, tá? Deixa os vídeos bem mais interessantes e ricos para a gente trabalhar. Bom, então, como eu disse, tem essa facilidade de você jogar direto dentro do Google Classroom e dentro do Microsoft Teams. O WordWall é uma ferramenta bem parecida com o EducaPlay. O WordWall, vocês também, para entrar nessa ferramenta, ela também é gratuita, tem uma modalidade paga, mas, assim, você pode fazer uma atividade, acho que ele deixa você fazer 5 atividades. E aí, para você fazer uma nova, você tem que apagar uma velha. Mas se você já usou a velha, né? Então, assim, agora, o WordWall, ele é muito rico também com vários outros tipos de atividade. Então, eu vou até abrir aqui o meu para vocês enxergarem melhor. E é como eu disse, aqui lembram aquelas atividades que a gente fazia quando a gente era criança, só que agora elas estão em formato digital. Então, você tem roleta, você tem eles chamam aqui de carrasco, acho tão engraçado, né? Que é a forca. Você tem de estourar balão, caça-palavras, de misturar as palavras, de rotular mapa, de colocar uma palavra que está faltando. Esse aqui, a perseguição do labirinto, ele lembra aquele joguinho do Pac-Man. Vocês lembram desse jogo? Que foi uma das primeiras formas de videogame que a gente tinha quando era adolescente. Você tem quiz de imagens, então, assim, você joga lá a foto de a Shirley, deixa eu ver o que a Shirley falou. Ah, isso mesmo, Shirley, a gente chamava de come-come, né? Então, aqui lembra, tá? O come-come. Então, você está trabalhando a diferença de mamíferos, anfíbios, répteis e aves. Então, cada dessas categorias vem para um canto do labirinto e você tem que encaminhar o Pac-Man para o lado certo. Então, você tem como classificar coisas, ouvir as telhas, que é o jogo da memória. Mas, olha, ele tem muitas outras coisas e tem professor de matemática com a gente hoje, porque ele tem aqui o gerador de matemática, tá? Então, assim, para quem gosta de trabalhar, quem trabalha com essa parte numérica, também tem esse dispositivo. Olha aí, tem professor de matemática. Então, depois entra lá no gerador de matemática. E uma coisa interessante do WordWall, e aqui não é wordwall.com, tá? Se vocês repararem, é wordwall.net. Aqui, se você monta, por exemplo, um jogo de 10 palavras para fazer o jogo da velha, ai meu Deus, como é que chama? O hangman, a forca, ele já te dá, isso, Paulo, a partir
10 palavras, se elas automaticamente já montam outros dos jogos. E aí você não precisa ficar pegando as mesmas 10 palavras e, por exemplo, e fazer anagrama, e fazer caça-palavra. Não, quando ele já automaticamente, a partir do que você deu ali de informação, ele te dá todas as possibilidades do que você automaticamente já tem montado a partir do que você fez da primeira atividade. Tem como marcar pontuação, Débora? Tem sim, tá? E é nesse sentido que você gamifica. Então, por exemplo, eu entrei nessa coisa do Egito hoje, em homenagem aos professores de geografia. Aqui vou dar bem um exemplo, tá? Ele tem uma musiquinha de fundo que vocês não estão ouvindo, que dá uma carinha mais legal para o jogo. E então aqui a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer em grupo, tá bom? Vocês vão colocar no bate-papo. Vamos lá. Vamos lá, coloquem no bate-papo, verdadeiro ou falso? Aí a gente vai para outra caixinha. Vamos lá, quero que vocês respondam no bate-papo. Ó, eu tô... Ixi, o César falou que é o C, hein? Eu vou no que todo mundo disse. Há controvérsias, né? Que vergonha, César. Vamos no número 4, aqui no cor-de-rosa. Ixi, essa é difícil. Vamos lá, quem se arrisca? Bota aí, letra C. A minha letra Ixi, C. tá bem controverso esse, hein? Eu vou no C. Vamos ver o que acontece. Teve uma pro de geografia aí que mandou muito bem. Eu vou fazer só mais um, tá? Para a gente não se animar aqui no jogo. Mas vocês percebem que o engajamento, a motivação, ela muda, né? Eita, esse é bom. Como se chamava o tribunal onde era decidido se o morto tinha vida eterna? Vamos pegar isso aqui, ó. Qual? A letra A. Vamos lá? Eu vou tentar aqui, tá? Ah, foi o Tribunal de Osíris. Então, aqui eu vou encerrar, tá bom? Eu só vou mostrar rapidinho aqui no share, que é o compartilhar. Você pode, dependendo da atividade, mandar o link só como o perfil professor e para os alunos, para se você quiser que ele faça isso em casa, tá? E aí, olha, com essas 6 perguntas sobre o Egito, reparem que aqui do lado ele já me dá todos os tipos de atividade que automaticamente foram criadas com essas 6 perguntas do Egito. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui por exemplo, deixa eu pegar aqui o do Balloons. O do Balloons, ele é mais infantil, só para vocês verem o repertório um pouco da ferramenta. E o Balloons é bem legal para jogar sozinho, porque ele tem um pouco de habilidade motora. Então, para as crianças do infantil e Fundi 1, ele é bem legal, tá? Então, a pergunta vem aqui no trenzinho. E a gente tem que derrubar a resposta correta dentro do vagão. Tá? E aí ele vai deixando o trem cada vez mais rápido
e vai trazendo aquelas outras perguntas, né? Aqui ele está bem lentinho porque a gente está em webconferência, ok? Mas, de novo, aqui tem todos os tipos de atividades a partir daquelas 6 perguntas, tá? Então, é um conteúdo que você pode dinamizar em formatos diferentes sem ter que ficar montando tudo de novo o tempo todo. Então, esse aqui é o mesmo. São as mesmas 6 perguntas, só que é num formato diferente. Olha a história do Egito, né? Foi reunificado em 3.200 a.C. Então, aqui já é diferente. A democracia não tinha nada a ver com o Egito. E assim vai, tá? Eu não vou me animar muito aqui, eu adoro essa ferramenta. Ela também tem essa possibilidade de você colocar direto no Google Classroom. Eles não têm o Google Teams ainda, mas você pode copiar o link e colocar, né, na ferramenta que vocês quiserem, ok? Então, vou deixar aqui, olha, o exemplo da atividade do trem, tá? A do trem, como eu disse para vocês, olha, a gente usa muito no programa bilíngue, porque a gente está trabalhando bastante vocabulário, né? Vocabulário de base do idioma, e as crianças gostam muito porque tem o desafio do conhecimento com a questão motora de fazer a caixinha cair dentro do trem. E ele tem essa possibilidade, olha aqui, ó. Aqui é aquela mesma atividade do Egito, tá? Mas ele tá numa cara já bem mais ensino médio, né? Então vejam que é uma ferramenta muito interessante para a gente usar com qualquer faixa etária. Bom, eu vou agora entrar com vocês na questão do RPG, porque todo mundo fala, né? E às vezes a gente nunca teve um contato. Vou fazer aqui uma pesquisinha pelo chat. Quem aqui já jogou um RPG? Respondam sim ou não. Olha, que interessante, né? Notem que, ao passo que a maioria de nós conheceu aqueles jogos, né, de cruzadinha, de forca, de encontra as palavras e tudo mais, a maioria de nós nunca jogou um RPG, né? Então, aqui eu estou trazendo uma ferramenta que traz a aprendizagem no formato de RPG, que é o Classcraft. Tá? Ela é a melhor ferramenta que eu conheço para fazer isso. Obviamente que para a gente que não teve uma experiência jogando esse tipo de jogo, a gente tem mais dificuldade de entender como é que ele funciona, né? Então, considerando isso, eu sempre dou essa dica. Implantar o Classcraft exige uma preparação do time docente, porque vai ter gente que nunca jogou um RPG, vai ter gente que já jogou. Então, tem todo um conhecimento de como é esse tipo de jogo que a gente tem que primeiro ajudar o professor a adquirir, testar, fazer um jogo entre os próprios professores, para depois a gente começar a incluir o alunado. Mas essa aqui, além de tudo, ela é uma ferramenta gratuita, né? Você mesmo pode montar as histórias, as narrativas. Como é que eles ganham dinheiro, né? Assim, eu imagino que vocês possam perguntar, nossa, tanta ferramenta gratuita, né? Como assim? Não, eles sempre têm, assim, recursos adicionais que aí eles tentam vender, então eles dão um tanto para você gostar e aí você fala, puxa, não, eu vou comprar recursos adicionais, né? O Classcraft é a mesma coisa, então ele tem ali umas 6, 7 histórias, 6 ou 7 narrativas para fazer jogo, e eles oferecem outras e aí são compradas, mas vou dizer para vocês, também não é algo assim super mega caro. Mas nem precisa, tá? Então, aqui vocês podem ver que cada aluno ele assume uma identidade,
né? Então ele monta o avatar dele, as características, se é homem, se é mulher, que tipo de aparência vai ter, cor da roupa, né? Isso é muito relevante para os alunos, né? Porque essa questão da definição da sua identidade é uma coisa bem presente, chama muito a atenção deles. Parte do processo de pontos que eles ganham justamente a possibilidade de customizar ainda mais a aparência, né? Seja por cabelo, cor de roupa, ferramentas e os poderes, né, de cada um dos avatares. Eu quero mostrar aqui para vocês como é que a parte de ensino entra dentro do jogo, né? Então, aqui vocês estão vendo, o jogo, ele começa aqui em cima, no alto da montanha, eu acabei cortando, e aí o aluno ele tem poder de escolha, né? Então, esse é um dos conceitos do RPG. A trilha, ela não é fechada. Vocês lembram de um jogo, eu vou até escrever aqui, que eu jogava muito, pelo menos, que chamava Ludo, que a gente jogava o dado, aí tirava 5, aí pegava o pininho, andava 5 casas. Vocês lembram desse jogo? Num jogo como o Ludo, a gente só tem um caminho, né? A gente não consegue sair daquele caminho. Numa proposta de RPG, o aluno, o jogador, ele escolhe o seu caminho. Então, ele saindo daqui do topo da montanha, ele pode vir para cá ou vir para cá. Quando ele sai daqui, ele pode vir para cá, e daqui vir para cá, ou daqui vir para cá. Então, ele tem poder de escolha. O lugar de destino final, ele acaba sendo mais ou menos o mesmo, né? E alguns pontos, eles acabam sendo obrigatórios, você tem que passar de alguma maneira. Mas ele não vai te dar um percurso fechado. E em cada um desses pontos, vocês vão encontrar um desafio educacional, né? E aí o aluno ele tem que passar por aquele desafio para acumular os pontos e os poderes que ele vai precisar, né, para vir para a próxima etapa do destino dele. Então, isso aqui que vocês estão enxergando na tela é uma trilha que demora mais ou menos 3 semanas para ser construída pelo... Eu sugiro, Esta Lúcia, conferência será gravada agora. esperar 1 ou 2 minutos, porque tem muita gente voltando, entrando novamente, tá? Aê! Ô, Patrícia, você ganhou meu coração agora. Eu não sei, acho que na hora que eu tentei passar para vocês o link lá do professor de física, mas eu não vou desistir, eu vou mandar para vocês o link, tá? Não vou tentar fazer vocês escutarem de novo, senão vou dar bug aqui, mas eu vou passar para vocês o link do YouTube do professor de física, porque é sensacional, é o começo do jogo dele, tá? Então, ele faz toda uma climatização contando o começo da história. Deixa eu achar aqui vocês, eu vou mandar aqui no link, tá? Então, vocês copiam para vocês entrarem depois. E agora vou compartilhar, então, de novo a minha tela. Vamos lá. Então, aqui a gente também tem um exemplo, assim, vocês também não... Eu estou com algum probleminha aqui na minha placa de som, que eu não sei explicar, depois eu vou ter que fuçar. Vocês não vão ouvir o som, mas só para vocês entenderem aqui do Classcraft, um dos tipos de desafios que a gente tem é o desafio que lembra aquele jogo de videogame, um dos primeiros que a gente teve, que era
é quase que um jogo de luta livre, de boxe, né? Então você tem, aqui é física, também uma matéria bem difícil, igual lá do professor de física. Então eu vou ter aqui a Nerissa, ela vai lutar contra uma das criaturas, e para cada golpe, para ela conseguir que o golpe contra a criatura seja, que ela ganhe naquele golpe, ela tem que responder uma pergunta. Então, aqui está em inglês, né, porque é um professor de física americano, mas notem que assim, ela vai intercalando, né? A pergunta de física, que nem aqui sobre aceleração, a pessoa errou a pergunta sobre aceleração, então é como se aquele inimigo tivesse conseguido dar o golpe, né? Aqui sobre uma outra pergunta, sobre velocidade, sobre a segunda lei de Newton. Então, conforme você vai colocando as questões, você ou leva um golpe ou você dá um golpe. E aí você pode reativar os outros poderes que você conquistou nos outros desafios para recuperar alguma coisa que você não tenha conseguido fazer. Nesse caso, vocês podem reparar que para cada golpe entra um avatar diferente, porque eles estão fazendo o jogo todos os adolescentes ao mesmo tempo, né? É ao vivo o jogo. Então, na medida, todos têm que estar atentos naquele conteúdo, porque se um perder, a equipe inteira perde a batalha contra a criatura. Tá? Então, esse tipo de jogo ele é muito rico, porque além dele dar a possibilidade de, naqueles desafios que eu mostrei para vocês, do adolescente ele escolher a trilha dele, né? Escolher tomar decisões dentro do jogo, ele tem momentos em que o jogo é totalmente colaborativo. Então, a vitória é de todos, tá bom? Como vocês viram aí no final. A vitória é de todos e não apenas de um dos estudantes. Aqui é um outro exemplo de trilha. Então, como eu disse para vocês, olha, aqui é a introdução, é onde você conta o começo da história. Aí a primeira etapa, ela é obrigatória. A segunda, que é aqui, você já pode escolher vir para cá ou vir para cá. E daqui, olha, você tem já duas possibilidades de caminho. Então, notem que, assim, a decisão, ela existe, mas no final, todos os pontos vão convergir para esse ponto aqui. Então, existe uma liberdade para o aluno ir escolhendo os seus caminhos, mas eles acabam levando todo mundo depois para algum ponto em comum. E o aluno ele pode voltar na trilha, tá? Então, se ele não ficou satisfeito, se ele queria ter recuperado mais tesouros, ele volta para cá e ele faz a trilha de novo. Vou entrar no meu Classcraft para vocês verem rapidinho como é que aqui é como o professor enxerga, tá? Então, lembra da trilha? Então, a gente começa aqui embaixo, aqui é uma trilha pequena, e ela nem tem tantos pontos de decisão, é quase que uma trilha obrigatória. Mas notem que aqui você tem, aqui também é do programa de inglês, tá? Então, ele tem uma introduction, onde a gente conta a história, tá? E aí, aqui, cada um desses pontos, 1, 2, 3, aqui é uma trilha bem curtinha, só para demonstrar para vocês. Em cada um desses pontos, você tem a continuidade da história e aqui que a gente chama de task, que é a tarefa. Então, aqui tem o que o aluno precisa fazer para que ele ganhe os pontos e os poderes dentro dessa etapa aqui do caminho, né? E aqui ele abre também uma tela bem interessante, que é como se fosse um fórum para os alunos conversarem um com o outro. Então, um pode se ajudar o colega, perdão, dentro da trajetória. Então, aqui é uma trilha bem pequenininha, tá? Só para vocês verem como é que o professor enxerga e constrói as trilhas. Então, aqui no overview ele decide quantos pontos o aluno vai ganhar, quantos poderes,
né? Se daqui o proceed to é se ele vai para um caminho único ou se ele tem 2, 3 possibilidades. A história, a tarefa e a parte de discussões. Então, começa aqui na introdução, essa é uma trilha curta, 3 partes, e o Bravo Matemáticos, né? Porque aqui é uma trilha de matemática em inglês, você tem a mesma coisa, né? Você tem aqui o que ele ganha quando ele chega no final da trilha, como é que a história termina, e aqui se você tem alguma coisa da parte de configurações. Então, esse é o Classcraft, tá? Então, vejam que seja, eu vou até voltar aqui, seja por atividades como o Kahoot, que são mais competitivas, avaliações com cara de game, né? Principalmente esses games de celular, os desafios educativos, que são aqueles que têm a cara das coisas que a gente brincava na nossa época, ou trilhas mais complexas e realmente aí com uma cara de jogo, né, e de RPG, o mais importante é o motivo, né, e aí eu fecho aqui a nossa conversa hoje, o motivo é acionar o poder do lúdico em prol da aprendizagem. E aí vale para qualquer tipo de jogo, né? Seja um simples caça-palavras ou um jogo mais complexo como um jogo de RPG. O Leonardo me perguntou se dá para fazer entre 2 grupos de alunos. Dá, Leonardo, tá? Então aí vai muito da proposta do colégio. Você pode fazer como, né, assim, pensando num Fund 2, por exemplo, que eles são mais jovens, como se fosse aquelas casas do Harry Potter, né? Que você tem lá a Sonserina, a Lufa-Lufa, a Grifindória e a outra que eu não lembro o nome. Então, você pode, por exemplo, por um bimestre, colocar os alunos dentro de casas, dentro de times e fazer uma competição em times. Tem colégios que não gostam desse tipo de proposta, né, que preferem os alunos num time único, trabalhando colaborativamente para chegar naquele objetivo final, que é aquele último ponto. As configurações também são definidas por cada professor, sabe? O Leonardo me perguntou aqui. César, o Classcraft, ele demanda mesmo uma preparação, tá? Porque ele não é uma coisa que em uma semana você põe para acontecer. Mas existe, eu não sei se vocês conhecem, na Seven a gente usa essa plataforma aqui, que é o ClassDojo, que é uma plataforma para crianças pequenas. Ele não é, olha aqui, os meus alunos, eles são monstrinhos, tá? Ele não é um Classcraft com tudo aquilo que a gente viu, né? De você ter as histórias, as narrativas, mas o professor, ele pode criar. A Débora está dizendo, ó, usamos na escola onde trabalho o Classcraft ou o ClassDojo, Débora? Depois coloca aqui para mim. O ClassDojo não tem, ele não tem isso, mas como os alunos, eles ganham pontos, eles podem ganhar pontos à medida que eles vão fazendo as tarefas, você pode gamificar, tá? Porque aqui é como o professor, ele vê os alunos. Então, no kit de ferramentas, aqui, ele tem aqui como decidir como dar esses pontos, tá? Você pode colocar os alunos em grupos, igual alguém me perguntou, aqui não tem grupos, tá? Então, mas você pode colocar em grupos e aí fazer o processo de pontos por grupos, mas você pode também dizer o seguinte, olha, essa turma tem 18 pontos, então você pode criar um vilão, aí na história da turma você põe esse vilão e você começa a contar a história, quer dizer assim, olha gente, então esse vilão aqui está querendo destruir o nosso grupo,
né? Você põe aqui uma foto de um monstro ou de um vilão bem assim, né? Que vai criar esse impacto, e você fala para eles, olha, gente, quando nós alcançarmos como grupo 100 pontos, a gente consegue destruir o vilão. Então, como aqui se trata de crianças menores, né, o processo de gamificação é até mais simples, porque basta você trazer a narrativa para dentro do contexto do aplicativo. Então, aqui nas tarefas dos alunos, ó, aqui são as várias tarefas que os alunos têm, e aqui você tem as várias tarefas já feitas por eles. Então, você pode ir no que os alunos vão realizando os desafios, que aqui é mais, do ponto de vista da gamificação, é mais legal você chamar de desafio, né? Na medida que eles fazem os desafios, você vai atribuindo os pontos, e com isso, né, aí quando o grupo chegar, por exemplo, em 100 pontos ou em 50 pontos, você considera aquele vilão derrotado, tá bom? Ou vocês colocam, por exemplo, uma premiação, né, para o grupo, quando o grupo chegar em determinado número de pontos a partir dos desafios que eles vão executando ao longo do tempo. Então, como eu disse, assim, gamificação é muito mais uma questão de você ter esse viés do jogo do que necessariamente você ter um recurso único para o jogo, tá bom? A gente pensar como que o lúdico pode atuar em prol da nossa aprendizagem, né? Deixo aqui o meu contato para vocês, né? Vou mandar um material com essas dicas do EducaPlay, do WordWall, do Classcraft. A gente manda também, viu, Thelma, para o pessoal que pedir hoje, vamos mandar também o material da sessão passada. Isso. O Diego já pediu, eu já enviei, porque a gente já tinha os dados dele. Então, quem preencher o link, a gente manda os dois, pronto. Tá? Estou colocando aqui de novo. Tá? E assim, eu também tentei dessa vez ser mais sucinta, falar de menos coisas para a gente ficar dentro do nosso período de 1 hora, tá bom? Na terça-feira que vem, e assim, eu recebi uma dica bem importante, que eu refleti bastante, de realmente trazer o conteúdo para o período de 1 hora. Então, ao invés da gente tentar falar do universo, fazer uma coisa mais curta, mas aí a gente consegue trazer para o período de 1 hora. Então, para o próximo webinar, a gente vai falar de uma coisa que também dá para gamificar, que são os murais digitais, que eles são muito úteis para a gente usar, assim, momentos que os alunos mal estão esperando, a gente joga uma atividade de mural digital. Como eu disse, dá para gamificar. Se eu não quero gamificar, não precisa gamificar. Dá para valer nota, dá para fazer sem valer nota, dá para fazer individualmente, dá para colocar os alunos em grupo para fazer um mural todos juntos. Tem inúmeras opções. Então, aí eu vou pegar e fazer um recorte para trabalhar só os murais digitais na terça que vem, para caber também dentro do período de 1 hora. Tá? E aí agradeço de coração quem me deu o feedback, que o nosso intuito é sempre melhorar. Ok, Thelma, você encerra, por favor? Encerro. Olha só, o Lamon está perguntando se a gente falou sobre o Padlet. Falamos sim. Lamon, preenche, a gente falou na sessão da semana passada. Preenche, por favor, o link, a gente manda os dois. Thelma, assim, eu falei assim super rápido, tá? Sobre o Padlet na semana passada. Mas quando eu falo de mural digital, uma das principais ferramentas de mural digital é o Padlet. Então, se o Lamon quer conhecer mais, vem a terça-feira que vem, porque ele é um dos itens que a gente vai trazer e esmiuçar as possibilidades de uso
não é só ele, né? Mas ele vai vir, tá? Combinado. Então, mas de qualquer forma, a gente vai mandar material das 2 sessões, dessa sessão e da semana passada para todo mundo. Gente, de novo, olha só que esse comentário que a Lúcia fez, que importante. Essas dicas da melhoria permanente, a gente só consegue ter quando vocês comentam, sugerem na avaliação. Então, a gente vai mandar a avaliação para todo mundo, por favor, preencham. Isso só nos ajuda a fazer cada vez mais próximo daquilo que vocês precisam. Então, vou encaminhar as avaliações para que todos preencham. Vamos enviar também os convites para a sessão do webinar da semana que vem. Esperamos todos vocês de novo. Um sucesso esse aqui também, apesar do problema técnico que só essa vez a gente teve, né, Lúcia? A gente conseguiu praticamente retomar com a sala completa, com a sala bem cheia. Então, apesar do... Acontece e não teve grandes problemas. Então, vou mandar avaliação para vocês preencherem. E para quem solicitou o material, a gente encaminha dessa semana e da semana passada. Então, a gente se vê de novo na terça que vem, no mesmo horário, falando sobre o benefício que os murais digitais trazem no engajamento e na interação com os alunos. Tá bom? Gente, olha que legal, a gente está usando em alguns dos nossos colégios parceiros e os pais estão até participando. Então, vale a pena vocês participarem aqui com a gente a semana que vem de novo. Tá bom? Lúcia, obrigada mais uma vez, mandou muito bem, sempre. Obrigada, gente, pela presença, participação, entusiasmo. Obrigada, gente. Boa semana para todo mundo.